Eu vou começar orando de novo. A gente está na igreja, a gente vai orar bastante. Então, só vou orar mais uma vez, pedindo o direcionamento do Espírito Santo. Deus, muito obrigada por esse dia. Obrigada porque o Senhor é bom, Jesus. Obrigada porque a gente vê isso nos processos. Obrigada porque a gente vê isso nos ciclos. Obrigada porque toda vez que um ciclo se encerra, um novo se começa. E porque é assim que o Senhor escreve a nossa história. Então, muito obrigada por isso, Pai. E eu peço nesse momento que o Senhor me use. Que o Senhor me fale, Pai, não mais eu, mas Cristo em mim, e que tudo que saia da minha boca seja aquilo que o Senhor quer que eu diga. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Eu vou começar me apresentando, então. Oi, eu sou a Ana, eu não sou pastora. Eu também não sou teóloga, e o meu foco de estudo também não é teologia, então, assim, não é isso também. E eu também não sou missionária ainda. Cenas dos próximos capítulos, veremos. Mas eu sou uma jovem que, quando eu tinha 5 anos, eu aceitei Jesus, porque a minha mãe me conduziu numa oração. Quando eu tinha 11, eu me batizei e eu fiz da minha aceitação a Jesus um ato público aqui na igreja. E quando eu tinha dos 12 para os 13 anos, que eu realmente entendi a profundidade daquilo que Cristo tinha feito na cruz por mim. E a partir dos meus 12 para 13 anos, eu repeti a oração do profeta Isaías, quando ele disse: "Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim". E desde então eu estou tentando viver da forma que Ele quer que eu viva, e eu estou tentando fazer aquilo que Ele quer que eu faça e cumprir o propósito que Ele tem para mim. E eu estou morrendo de medo? Eu estou morrendo de medo. Mas eu creio que se Ele permitiu e se Ele pediu para que eu estasse aqui, Ele também vai me capacitar para a glória dEle. Vou convidar a igreja, então, a abrir as suas Bíblias em 1 João 2, do versículo 3 ao 6. Primeira João 2, do 3 ao 6. Diz o seguinte: "E sabemos que o conhecemos se obedecemos a seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece a seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu." A tradução Almeida século 21 vai traduzir o versículo 6 da seguinte maneira: "Quem afirma estar nele também deve andar como ele andou." Nova Almeida atualizada: "Quem diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou." E a NTLH diz o seguinte: "Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu." Esses versículos me chamaram muita atenção quando eu estava lendo 1 João, porque o apóstolo ele é muito claro, assim, ele é bem simples, mas ele traz uma verdade muito grande. Ele fala assim: quem diz que vive unido com Deus? E aí eu fiquei, tá, eu digo que vivo unida com Deus, assim, eu falo isso, se você olhar a bio do meu Instagram, para quem contextualizar, né? A bio do Instagram é aquela partezinha no Instagram que fala, tipo assim, você tem um espaço para poder falar sobre quem você é. A bio do meu Instagram está escrito God's Child, tipo, sou uma filha de Deus. Então, eu realmente digo que vivo unida com Deus. Mas a segunda parte que realmente me incomodou e me deixou inquieta, que diz o seguinte: deve viver como Cristo viveu. E isso me gerou uma certa incomodação, porque eu fiquei assim, tá, tentei começar a trazer a minha memória, a minha mente, como Jesus Cristo tinha vivido, ou tentar trazer versículos sobre como Jesus tinha vivido, e aí eu parei para pensar, eu sequer sei? Eu sequer realmente parei para prestar atenção? Ou será que tudo isso é uma imagem que eu construí de Jesus e eu acho que esse é ele? Isso me deixou realmente muito incomodada. E aí, quando eu penso em vida de Jesus, eu fui para os evangelhos e eu li um pouquinho Lucas mais a fundo. Então, eu não terminei de ler, confesso. Eu li até o capítulo 20. Mas eu fui lendo Lucas e eu fui realmente lendo com essa mentalidade, assim, o que eu consigo ver, como Jesus vivia, o que ele fazia quando ele estava com os discípulos, como ele lidava com a multidão, como Jesus vivia. E é isso que eu vou falar hoje. Eu vou transmitir algumas características de como Jesus viveu e como nós
que dizemos que vivemos unidos com Deus, também deveríamos viver. Tá. Jesus, ele andava em intimidade com Deus. E isso é muito legal. Jesus, ele não tinha qualquer intimidade com Deus. Vários trechos de Lucas vão mostrar sobre como ele separava momentos para orar, sobre como, às vezes, ele estava com todo mundo e falava, ei, eu só vou ali dar uma orada e eu já volto. Sobre como ele realmente buscava, sobre como ele buscava estar conectado com Deus. E ele falava com Deus antes de ministrar a multidões, depois de ministrar a multidões, ele falava antes de refeições e durante refeições, e em momentos cruciais, como antes da crucificação dele, e até mesmo na cruz, ele falou com Deus ali, Pai meu, por que me abandonaste? Então, Jesus, ele sempre separava um tempo para buscar, para orar, para estar conectado com Deus. E pensando nisso, eu tentei pescar duas outras características. A minha cabeça ela é meio muito esquematizada. Então, tem tipo um super ponto, e aí tem pontinhos embaixo, assim, que vão estruturando. Então, enfim. Então, Jesus, ele era intencional na busca dele. Ele tinha intimidade e ele era intencional nisso. E é muito interessante pensar que, quando a gente pensa na figura de Jesus, quem ele estava com Deus lá, tipo, quando a terra era vazia e sem forma e o Espírito andava sobre as águas. Assim, Jesus, ele estava lá. E aí, João 1 vai falar que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, ele estava lá. E aí, tá, vamos criar o mundo. Criou o mundo. Aí, vamos criar o homem. Criou o homem. Aí, estava lá quando veio o dilúvio, Jesus estava lá quando Moisés abriu o mar. Desde Abraão até os profetas, Jesus estava todo esse tempo com Deus e ele era Deus. E na minha cabeça, Jesus seria a única pessoa que teria motivo para vir aqui e falar, não, eu não preciso. Por que eu vou orar? Eu estava lá, tipo assim, eu vi abrir o mar, eu que fiz abrir. Como é que... Enfim, ele teria um argumento para falar, eu não preciso buscar. Mas não foi isso que ele fez. Jesus, ele tomou forma de homem, ele desceu aqui e ele buscava. E ele buscava muito a Deus. Ele realmente se retirava, ele falava, ele queria se manter conectado com o Pai. Eu vejo isso muito como um exemplo de intencionalidade para as nossas vidas. Isso me mostrou como o nosso relacionamento com Deus ele não é um relacionamento instantâneo. Não é assim, aceitei Jesus, e a partir do momento que você aceita, meio que desce um software na sua cabeça, e aí você meio que descobre tudo, assim, tipo, você já sabe quem é Deus, você já sabe como profetizar, você já sabe como testemunhar, você já sabe como discipular, você sabe o porquê que você está aqui. Não é assim que funciona. A gente vai aprendendo e a gente vai entendendo quem é Deus a partir do momento que a gente aceita Ele, mas quando a gente também é intencional. Quando a gente é intencional na busca, quando a gente é intencional em falar com Ele. E Ele quer muito se revelar para a gente. Ele quer muito que você conheça Ele. Mas você precisa buscar entender quem Ele é. Você precisa dar esse passo, você precisa ser intencional. E é muito interessante porque a Camila Ritter, ela não está aqui hoje, ela está em registro com a família dela, mas ela falou que ia assistir, então, Cami, se você está me assistindo, um beijo. Ela estava ministrando uma vez a célula para a gente. E eu amo como a Cami ministra, ela sempre traz coisas extras assim que ajudam no entendimento, e ela realmente tem um dom de ensino maravilhoso, assim, ela é maravilhosa nessa parte. E ela citou uma frase que ficou muito marcada no meu coração. E ela falou o nome do pastor que citou, mas eu não decorei, então, para mim, essa frase é da Cami. Se você quer saber de quem é, você pode falar com ela depois. Mas ela falou assim, que a vida de um discípulo de Jesus, ela não é uma vida de equilíbrio. Ela é uma vida de prioridade. Nós precisamos priorizar a nossa busca e a nossa intimidade com Deus. Nós precisamos priorizar a intencionalidade para falar com Ele. E nós também precisamos priorizar os nossos compromissos que assumimos com Ele. Essa seria tipo a segunda mini bolinha embaixo da bolinha de intimidade com Deus. Porque não adianta nada a gente ser intencional na busca só no domingo de noite. Não adianta nada a gente ter uma fé mantida de culto em culto. E é óbvio que vir nos cultos é muito importante, é necessário. Tipo, o que a gente vive aqui
é sensacional. É assim, a gente tem a oportunidade de estar juntos, de conversar, de poder adorar a Deus juntos, e é muito importante também. Mas a vida do cristão, ela não é feita só disso. A vida do cristão, ela é feita de compromissos diários. É feita de compromisso de ser intencional, intencionalidade. Você precisa ter um compromisso para fazer isso. É feita de compromisso de ter coragem, de ser obediente, de ser constante. Às vezes a gente só lê quando quer e quando acha que está mal, mas é preciso ter um compromisso de ser constante com Deus. Um compromisso de que, mesmo que seja difícil, largar os nossos pecados, largar a mentira, largar o julgamento. Compromisso de todos os dias acordar e falar assim, hoje eu não vou fofocar. Hoje eu não vou dar esse lado, largar o rancor, largar a pornografia, largar a falta de perdão. A nossa vida, ela precisa ser feita de compromissos com Deus. Porque nós somos a noiva de Cristo. O Evangelho, enfim, Jesus ele sempre fala sobre isso, que a igreja é a noiva de Cristo e assim como um noivo aqui tem compromissos com a sua noiva e a noiva tem compromissos com o seu noivo, nós também temos compromissos perante a Deus, mas às vezes a gente só considera a parte dele, que entra um pouquinho também no que o pastor Jean falou na semana passada, de que a gente acha que a gente está aqui só para receber bênçãos, e receber, porque a parte de Deus ele faz, mas a gente finge que não tem nada que a gente deva fazer, tipo, é só ele que faz. E não é isso. A vida de um cristão é uma vida de compromissos também. Tipo, Deus vai cumprir com a parte dele, ele vai cumprir as promessas que ele fez na sua vida e ele vai cumprir aquilo que está na palavra que ele já escreveu, que, enfim, ele inspirou as pessoas a escreverem. Mas nós também precisamos assumir compromissos perante a ele, se a gente quer viver como Cristo viveu e se a gente quer viver em unidade com Deus. Uma frase que me chocou muito quando eu ouvi é do pastor Budal, do Ministério lá da PIB de Universitários. E ele falou a seguinte frase, intimidade sem compromisso é prostituição. E isso é muito pesado, porque muitas vezes a gente quer viver o Evangelho sem assumir compromissos. Mas uma noiva tem compromissos perante o seu noivo. Então, enfim, é uma coisa a se pensar. Se nós dizemos que vivemos unidos com Deus, nós devemos viver em intimidade, buscando intencionalidade e compromissos. Jesus também vivia em amor. E isso é óbvio. Quando a gente pensa, por exemplo, que João, mais uma vez, em 1 João 4,16, ele vai falar que Deus é amor, que a essência dele é amor. E essa é uma frase que eu gosto muito de usar, porque me deixa muito... tipo, lindo, assim, é muito poético. Eu amo essas coisas. Mas que a essência de Deus é amor. Tipo, isso faz parte dele, ele ama, ponto. E Jesus, ele vivia aqui assim também, e é muito legal ver como a forma que ele vivia não só mostrava, mas exalava amor em tudo que ele fazia. Jesus, ele era compassivo, ele amava a todos que vinham até ele. Então, Jesus amava a multidão que estava ao redor dele. E ele fazia isso de diversas maneiras. Ele fazia isso por meio de atos de serviço, quando ele curava e quando ele fazia milagres. E isso é muito legal de se pensar, porque eu tenho certeza assim, que ele sabia que muitas pessoas que ele curava ou muitas pessoas que procuravam a ele não estavam interessados em quem ele era e não estavam interessados no que realmente assim, tipo, em entender quem é Jesus. Eles só queriam uma cura, eles só queriam que a vida fosse mais fácil, eles só queriam essa facilidade. Mas Jesus amou a todos e ele não fazia assim, depende, não sei. Eu sei que você não vai me seguir depois, então eu não vou te curar. Tipo, Lucas vai citando, e eu nunca tinha parado para prestar atenção nisso, em quantos milagres que Lucas cita, assim, tipo, muita coisa, vai falando, não, ele estava na multidão, daí ele curou tal. Tipo, Jesus, ele realmente amava as pessoas por meio disso, assim, era uma das formas dele exalar amor. E, além dos atos grandiosos, Jesus, ele também amava o ensinar. Jesus, ele estava aqui e ele falou, ele veio para testemunhar e para mostrar quem Deus era, para mostrar quem era o amor, o que era a graça, para mostrar enfim, qual era o plano da salvação. E ele amava falando com todo mundo.
E eu acho muito interessante também como ele explicava de várias maneiras diferentes. Lucas 15 vai falar... Geralmente a gente lembra só da parábola do filho pródigo. Mas quando a gente lê Lucas 15, a gente vê que Jesus ele falou sobre a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo. Então foram assim, são três histórias para você ver qual você entende melhor. Mas ele ensinou todas e aí cada um, né, tipo, tinha mais se assemelhava mais e aí era mais fácil de entender. Então, Jesus ele compartilhava e ele amava ao ensinar. E trazendo para os dias de hoje, a gente também deveria fazer isso. Mas muitas vezes nós nos contentamos em apenas receber amor, mas não amar. Jesus ele compartilhava sobre o reino dos céus e ele compartilhava sobre tudo isso. E é muito legal assim, quando a gente está aqui, e estamos tendo um dia difícil, pensar em Romanos, por exemplo, que fala que nada nos separará do amor de Deus. E aí é muito bom quando a gente pensa nisso e aí a gente lembra, não, mas se nada me separa, então quer dizer que Deus está aqui, então quer dizer que Ele está controlando tudo e, enfim, viver isso. Mas a gente não pode parar aí. Porque uma vez que nós entendemos o que é o Evangelho e o que Jesus fez na cruz, nós também entendemos que nós não somos o ponto final do amor de Deus, mas que nós somos canal dele. Nós somos criados para amar outras pessoas, para falar de Jesus para as outras pessoas, porque isso também é um ato de amor. Nós somos criados para orar pelas pessoas difíceis e não é só pelas pessoas fáceis, porque a gente vê que Jesus ele amava os samaritanos. Jesus amava os cobradores de impostos, que eram um povo, tipo assim, roubava os próprios judeus, então eles eram meio da pá virada. Jesus amava os pecadores e Jesus amava até os fariseus. Os fariseus eram aquele bando de gente que estava em cima dele e estava tipo assim, não, a gente vai fazer ele cair, porque ele vai morrer. E aí Jesus, a gente vê assim que os fariseus que realmente estavam dispostos a entender quem Jesus era e a aceitá-lo, ele amava. A gente vê Nicodemos, ele marcou um lance todo para poder explicar para ele quem ele era e o que ele veio fazer. Então, não devemos amar só as pessoas fáceis. Isso inclui as pessoas no nosso trabalho, as pessoas na nossa faculdade, aquele professor que sempre quando vai dar um exemplo de gente que pensa pequeno, cita uma igreja e seu pastor, nós fomos chamados para amar esse professor também. Nós fomos chamados para amar as pessoas. E assim como Jesus amava, servindo e compartilhando, nós também devemos amar quem está ao nosso redor, servindo e compartilhando. Como você tem amado? Você tem amado com deboche? Com viradas de olho? Com orgulho? Ou você tem amado servindo e compartilhando quem está ao seu redor? E outro ponto interessante sobre como Jesus vivia em amor é que Jesus não ficava sozinho. Ele realmente não ficava sozinho, assim, salvo os momentos que ele ia para o secreto para poder orar e para poder falar com Deus. Ele sempre estava acompanhado de gente depois disso. E tem até alguns momentos em que Jesus estava orando e ele estava com uma galera, assim. Quando ele viu, por exemplo, Elias e Moisés, ele estava com Pedro, Tiago e João. E até mesmo antes dele ser levado para ser crucificado, ele estava com Pedro, Tiago e João, mesmo em momento de oração. Pedro, Tiago e João estavam dormindo? Estavam dormindo, mas enfim, ele estava com pessoas. Porque ele amava eles de uma forma mais próxima. A gente consegue ver que existia esse grupo de pessoas, os discípulos, eles não eram apenas discípulos, eles eram amigos de Jesus. E perante eles, Jesus ele dividia coisas mais específicas. Ele dava missões um pouquinho diferentes, coisas que ele não falava para a multidão, eram faladas para os discípulos. E, às vezes, em alguns momentos, ele até demonstrou algumas fraquezas e sentimentos que ele não demonstrava na frente de todo mundo. Por exemplo, quando Jesus chorou. Jesus chorou na frente dos seus amigos, coisa que ele não fez com a multidão. Assim. E seguindo o exemplo do nosso mestre, nós também não devemos andar sozinhos. Nós devemos amar uns aos outros que estão aqui
e ter pessoas conosco na caminhada. E eu acho isso muito lindo, porque Jesus sabia que se ele colocasse a gente sozinho, nós não conseguiríamos andar nem 50 metros na caminhada da fé, porque a gente é inconstante, porque a gente é ingrato, porque a gente geralmente esquece um pouquinho rápido demais das coisas que ele faz. Mas daí ele teve esse plano de juntar um monte de gente diferente, um monte de gente que veio de lugar diferente, com um monte de história diferente, e falar bem assim: ei, vocês são um corpo, andem juntos. Mas a gente às vezes tem uma ideia meio errada, porque nós fomos chamados para rir e para estar em momentos de comunhão juntos, sim, mas parte do amar a igreja é também chorar, confessar pecados uns para os outros. É sobre estar juntos, não só quando está bem, ou sobre fingir que está bem, mas é sobre ser verdadeiro. É sobre realmente mostrar e estar disposto a ter uma caminhada verdadeira com as pessoas que estão ao seu redor. Jesus, ele amava os discípulos e, por isso, ele realmente tinha um relacionamento de vida na vida com eles. E eu acho muito único também o sentido da igreja, porque onde que a gente vai ter tantas gerações misturadas? Amar uns aos outros é também amar as gerações diferentes das nossas. A gente às vezes se contenta como jovens em ficar numa rodinha de jovens assim e tipo ignorar radicais ou ignorar pessoas adultas, mas nós estamos numa igreja, então eu também incentivo assim que a gente ame as outras gerações. Radicais amem os adolescentes amem os jovens e andem com jovens e conversem com jovens, vivam realmente discipulados por jovens. Jovens, que a gente possa andar com os jovens que se dizem jovens mesmo nascendo antes dos anos 2000. Não, perdão. Mas, enfim, os jovens meio velhos. Brincadeira. Desculpa. Mas a gente tem outros jovens mais maduros para caminhar com a gente. Jovens mais maduros caminhem com pessoas mais adultas. Enfim, pessoas adultas caminhem com os irmãos da terceira idade caminhem com jovens. Tipo assim, a gente está numa igreja e a gente tem essa oportunidade de compartilhar experiências e de ir mais longe. Então, que a gente possa realmente viver o amor de Cristo e amar a todos, não só nosso grupo ou a nossa faixa etária. E eu deixo o questionamento assim de: você tem andado com alguém? Você tem compartilhado a vida com alguém? Você tem feito discipulado? Você tem marcado conversas para não só falar sobre as coisas boas, mas confessar pecados também? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Eu não fazia isso até o começo do ano. E a partir do momento que o pastor Levi começou a falar muito sobre isso no culto, eu fiquei tipo: meu Deus, mas eu não confesso. Como assim? Tipo, é tão importante. Jesus falou para a gente fazer isso. E tem sido muito bom. Obviamente, pessoas de confiança, né? Eu tenho um relacionamento muito próximo com a Loma e Laís. Quero até honrar a vida de vocês. Muito obrigada por ouvirem eu confessar pecados e, mesmo assim, continuarem me amando, porque isso é lindo. Então, eu sou muito grata. E foi para isso. Foi para isso que Deus ele criou a igreja e foi para isso que Jesus vivia desse jeito. Então, é assim que a gente deve viver também. Amando a multidão, servindo e compartilhando, não só com as pessoas que estão aqui, aqui dentro, mas lá fora também. E amando uns aos outros. Compartilhando vida com uns aos outros, compartilhando batalhas, compartilhando conquistas, compartilhando vida realmente. E Jesus também vivia com coragem e em obediência. Poderia citar várias passagens que me impactaram muito pela coragem de Jesus. Mas uma que Lucas ele relata assim, algumas vezes são sobre curas nos sábados. E eu achei isso muito interessante, para contextualizar um pouquinho. Os judeus eles têm uma tradição de sábado é o dia do Senhor. Então, enfim, não pode trabalhar, não pode parar, porque sábado é o dia do Senhor. E Jesus, ele realizou algumas curas no sábado. E tem uma até que me deixou bem impactada, assim, porque ele curou uma mulher que estava sendo dominada por demônios
maus, assim, espíritos imundos, num sábado, e aí o povo que estava lá olhou e falou assim, gente, não vem aqui para ser curado no sábado não, galera. Tipo, sábado é o dia do Senhor, vamos tá respeitando. E aí Jesus olhou e falou meio assim, calma. A mulher estava tipo, sendo escrava dos espíritos imundos há 18 anos. E vocês estão falando para ela vir aqui amanhã. Não foi exatamente isso, é tipo uma mensagem, meio uma paráfrase, mas é essa a essência, assim. E quando eu li isso, eu fiquei, meu Deus. Tipo assim, ele só lançou isso, assim, tipo, se isso não é coragem, eu realmente não sei o que é. Jesus, ele era muito corajoso, tem várias falas que ele fala para os fariseus eram também os líderes religiosos da época, e aí ele lança, assim, tipo, era um exemplo a ser seguido, assim, eles seguem a lei, e aí ele olha para os fariseus e fala, bando de hipócritas, assim, vocês não vivem o que vocês falam, e por que vocês ficam cobrando o povo? E assim, isso é o resumo de coragem para mim. E Jesus, ele fazia isso porque ele tinha uma missão. E ele sabia qual era a missão dele. E ele cumpriu a missão, independente do medo e independente da opinião dos outros. Jesus, ele foi obediente, teve coragem nesse período de obediência, porque ele sabia o que ele tinha que fazer. E não é como se ele não soubesse do que estava acontecendo, porque existem relatos de que as pessoas olhavam para ele e falavam assim, ele está dominado por um espírito imundo. Mas ele não ligava para o que as pessoas iam pensar, ele só fazia o que ele veio fazer. E existem também, a gente vê, tipo, Jesus foi crucificado, então existiam os burburinhos acontecendo de pessoas falando, ei, vamos fazer ele cair para ele morrer, porque ele tá gerando um negócio aqui que não é muito legal. E ele sabia disso, mas mesmo assim, ele não deu voz ao medo. E se você diz que vive unido com Deus, você precisa ter coragem. Coragem para fazer aquilo que Ele te pede para fazer e coragem para abrir mão das coisas que Ele te pede para abrir. Isso vai envolver ter coragem para dizer não à desonestidade, dizer não à corrupção dentro do seu trabalho ou à corrupção dentro da sua faculdade, colégio. Vai envolver coragem para desligar a televisão quando começa a passar alguma coisa que não edifica. Coragem para pedir perdão. Cara, coragem para pedir perdão é uma luta, mas a gente precisa ter coragem para pedir perdão quando nós erramos. Vai envolver coragem para confessar pecados, coragem para transmitir a verdade na hora em que Deus pede e para quem Deus pede. A vida de um cristão é sobre ter coragem para obedecer. E isso é muito importante, porque muitas vezes vai envolver obedecer, mesmo quando nós vamos ser julgados. E a gente vai precisar aprender a dar mais ouvido à voz de Deus do que à voz das pessoas. E obedecer mesmo quando a gente não sabe o que vai acontecer. Às vezes, uma vida com propósito, o livro do Rick Warren, ele fala sobre isso. Que muitas vezes é a obediência que libera a compreensão. Você não vai entender o todo quando você está obedecendo, mas depois que você obedece, as coisas começam a se encaixar e começam a fazer um maior sentido. Então, se você diz que vive unido com Deus, você precisa ter intimidade, ser intencional e compromissado na sua busca. Você precisa viver em amor e amar a multidão e amar as pessoas que estão aqui dentro também. E você precisa viver com coragem e em obediência. E o desejo do meu coração essa noite é que você realmente saia motivado. Você saia motivado a entender como Jesus viveu. Porque aqui eu só citei 3,5, porque a obediência foi tipo uma metade de um. Mas quando você lê os evangelhos, você vai vendo assim formas que Jesus se expressava, formas que Jesus falava, formas que Jesus amava e muitas outras características, porque ele realmente se fez homem, ele viveu coisas que a gente vive. Então o desejo do meu coração é que você
tenha vontade de sair daqui e ler os evangelhos na ordem cronológica, e aí você tenha tipo um caderninho para poder ir anotando tudo e para você poder voltar, para poder lembrar e para poder realmente entender como Jesus viveu. Que você saia daqui e tenha coragem para fazer aquilo que Deus te pede para fazer, para cumprir com aquilo que Ele está te pedindo para cumprir faz um tempo e você está postergando, você acha que não é tão importante, que você tenha coragem para abrir mão de coisas que não te fazem bem e coisas que não edificam a Deus. E que você tenha coragem para não dar mais voz ao medo e nem para as pessoas, mas que você tenha coragem para viver aquilo que Ele te chama para viver. A minha oração também é que você saia motivado daqui a amar. Amar as pessoas difíceis que Deus colocou na sua vida, porque foi Ele que colocou ali, então você tem um papel na vida dessas pessoas. Amar servindo, orando, mandando músicas e textos, mas também amar as pessoas que estão aqui dentro. E ser verdadeiro com as pessoas que estão aqui dentro, porque isso é uma forma de amor. E Jesus vivia dessa forma, e nós também devemos viver. E a minha oração também é que você saia motivado a ter intimidade com Deus. Intimidade intencional, em que você busca de verdade entender e você torna isso uma prioridade na sua vida. E que você também saia motivado a ter compromissos, a sair da prostituição espiritual e realmente se tornar noiva de Cristo, para ser como nós fomos chamados para ser. E eu pedi para o pastor Daniel não tocar o piano nesse momento, porque gosto muito de música. Música é uma coisa que me toca muito. Mas eu também sei como a música muitas vezes aflora os nossos sentimentos e a gente toma decisões simplesmente baseado no que a gente está ouvindo e não baseado naquilo que o Espírito Santo está falando para a gente. E nesse momento eu quero te convidar a baixar sua cabeça, a fechar os seus olhos. E eu quero te convidar a falar com Deus. Nosso culto, ele é um culto racional. E eu quero te encorajar a pedir para o Espírito Santo falar como você tem vivido. Se você tem vivido como Cristo viveu, ou se você tem assim, dado um jeitinho, você acha que Jesus viveu assim, então você vive da forma que você acha que Ele viveu. Talvez você não esteja vivendo com coragem, e o que o Espírito Santo te diz nessa noite é: tenha coragem. Então, pede para Ele te lembrar aquilo que você precisa fazer, aquilo que Ele tem te pedido, aquilo que você tem dito não por conta do medo, e se coloca numa posição de: Deus, me dá coragem, eu realmente quero viver isso que o Senhor tem. Talvez você esteja faltando com o amor, você não esteja amando as pessoas que Deus colocou ao seu redor, você não esteja amando, você não está compartilhando a palavra de Deus, e isso é de extrema importância, porque você não é o ponto final do amor de Deus, mas você é um canal dele, e talvez você não esteja sendo um canal do amor de Deus. E eu te encorajo a se colocar numa posição de: Deus, me faz um canal do seu amor. Me ensina a compartilhar, me ensina a viver, me ensina a amar realmente com as minhas atitudes, com as minhas palavras, com as minhas mãos, com os meus pés, que tudo em mim demonstre e exale o seu amor, assim como Jesus exalava. E talvez você não tenha um relacionamento com Deus, ou você não esteja buscando, você não esteja priorizando, ou não está sendo intencional. E coloque isso diante dele. Às vezes a gente não sabe por onde começar, mas uma coisa que Deus tem me mostrado muito nos últimos tempos é que Jesus, além de tudo isso, Ele é mestre. Ele é um professor. E quando a gente coloca realmente de coração essa vontade de conhecê-lo e coloca a nossa fragilidade nas mãos dele, Ele nos ensina. Ele nos ensina a ter coragem. Ele nos ensina a amar. Ele nos ensina a ter um relacionamento com Ele. Ele realmente nos ensina. Pode ser meio estranho, mas se você pedir, Ele vai te ensinar como se relacionar com Ele. A gente só precisa ter um coração disposto e a gente precisa entender aquilo que a gente está assumindo perante Ele.
Então, eu vou orar nesse momento, mas eu peço também que você vá orando com Deus no seu lugar, e que você vá falando, e que você vá se compromissando, e que você vá realmente buscando entender aquilo que Deus quer fazer na sua vida, porque Ele quer. E se você realmente deseja viver como Jesus viveu, e se você realmente diz que vive unido com Deus, que não seja só nas palavras, mas que seja nas atitudes. E só Jesus pode te ajudar a fazer isso. Deus, eu coloco as nossas vidas nas tuas mãos, papai. A gente reconhece quem o Senhor é. Nós sabemos e reconhecemos que o Senhor é o Criador. Reconhecemos que o Senhor é o único Deus. Reconhecemos a sua soberania. Reconhecemos que o Senhor é amor, ó Pai. E nós te agradecemos por tudo isso. Nós também reconhecemos que nós somos falhos. Nós reconhecemos que nós somos fracos e que muitas vezes, assim como os fariseus eram, a gente é um bando de cobras e muito hipócritas, porque a gente não vive aquilo que o Senhor viveu e a gente diz que vive, Pai. Nós te pedimos perdão por isso. Nós te pedimos perdão por todas as vezes que a gente deu mais voz ao medo, deu mais voz à opinião das pessoas do que a sua. E isso, às vezes, faz tão pouco sentido, porque a opinião das pessoas vai passar, mas se a gente te agradar, ó Deus, a gente vai viver contigo em toda a eternidade. Tipo, o Senhor veio aqui, morreu no nosso lugar para que a gente tivesse vida. E a gente dá mais voz às outras pessoas do que ao Senhor, papai. Nos perdoa por isso. Nos perdoa por dar realmente voz ao medo e não viver aquilo que o Senhor quer que a gente viva. Nos perdoa por não transmitir o seu amor. Nos perdoa porque nós não servimos, nós não oramos e nós mostramos para as pessoas que estão lá fora um Jesus que não é quem o Senhor é. Nós te pedimos perdão quando a gente não ama, quando a gente, ao invés do amor, fofoca, quando a gente, ao invés do amor, nós julgamos, quando, ao invés do amor, nós nos orgulhamos e achamos que estamos num degrau acima do que as outras pessoas, quando isso não é verdade, Pai. Nós te pedimos perdão pela nossa falha no amar as pessoas que estão lá fora, na nossa falha de amar as pessoas que estão aqui dentro também, ó Deus. Te pedimos perdão por todas as vezes que nós colocamos máscaras e fingimos que está tudo bem e a gente finge que não tem nada acontecendo, quando na verdade isso é mentira e a gente está mentindo na cara dura para todo mundo que a gente foi chamado para amar. Nós te pedimos perdão por isso, Deus. E nós também te pedimos perdão porque nós não priorizamos o nosso relacionamento com Deus. Te pedimos perdão porque nós não somos intencionais e muitas vezes nós nos contentamos com o pouco que sabemos e achamos que só isso é suficiente. E nós pedimos perdão também por todas as vezes que não temos compromisso ou que a gente assume compromissos e não vai até o final, ó Deus. E no fim a gente acaba querendo só receber daquilo que da sua parte, mas não cumpre com a nossa. Nós reconhecemos que nós somos falhos. Reconhecemos que nós somos fracos e que nós não vamos conseguir viver como Jesus viveu e ser carta para o mundo que o Senhor nos chamou para ser, enquanto nós não realmente colocarmos os nossos corações perante a Ti. E nesse momento é isso que nós colocamos, ó Deus. Eu realmente creio que o Senhor trouxe ao coração dos meus irmãos coisas e que o Senhor falou conosco. E eu peço que o Senhor nos ensine. Que o Senhor nos ensine a mudar, papai. Porque nós não sabemos, a nossa natureza é errada, a nossa natureza é pecaminosa. E eu peço que o Senhor nos ensine a viver como o Senhor viveu, nos ensine a ser intencional, a ser compromissado, nos ensine a amar, nos ensine a ter coragem, a obedecer, ó Deus, nos ensine, tem misericórdia de nós, ó Pai. Porque sem Ti nós não vamos conseguir. Sê conosco, Deus, e nos ensine a realmente viver como o Senhor viveu. A não impedir que as pessoas vejam quem o Senhor é, mas que através do nosso testemunho de mudança de vida e que através das nossas atitudes, o Teu nome seja exaltado e as pessoas do mundo inteiro, das pessoas que estão no nosso trabalho, as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos vizinhos, todas as pessoas que passem por nós em algum dia possam saber que nós somos Seus filhos, que nós vivemos unidos com Ti, porque nós vivemos como Jesus viveu, papai.
Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém.